custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco, tudo bom? Tudo certo, quer dizer, tudo certo dentro do possível, né? E ontem nós tivemos mais uma notícia preocupante, que foi a divulgação dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD contínua, divulgada pelo IBGE, mostrando o maior índice da série histórica do desemprego no Brasil. A taxa alcançou 14,7% no trimestre encerrado em março, o que significa 14.805.000 desempregados no Brasil. Como é que você viu esse e também outros dados revelados pela PNAD, Silvestre? Bom, Glauco, eu diria que esses resultados já eram esperados, né? O desemprego vem crescendo, né? Trimestre após trimestre. Acho que tem uma questão aí que precisa ser pontuada, que é o fato que nesse período do ano, o primeiro trimestre, sempre tem um aumento da taxa de desemprego em função da sazonalidade, né? Você tem aí esse período normalmente tem uma grande dispensa daqueles trabalhadores que foram normalmente contratados ali no final do ano, né, para aqueles trabalhos temporários, e agora, no começo do ano, eles são dispensados. Então, isso também tem um efeito sazonal que tem que ser levado em conta. De toda maneira, o fato importante aí é o crescimento do desemprego, né? E o crescimento do desemprego, tanto do ponto de vista da taxa global, né? Você tem quase 15 milhões de pessoas, mas também acho que é importante destacar o que ocorre com a taxa de desemprego entre outros segmentos populacionais, por exemplo, como os jovens e as mulheres. E justamente nesse aspecto, Silvestre, a gente tem aí diversos segmentos que são mais atingidos, como você destacou. Por exemplo, entre os homens a taxa ficou abaixo da média, 12,2%, mas para as mulheres, como você citou, bem acima, 17,9%. No caso dos trabalhadores brancos, cai para 11,9%, para pretos 18,6% e pardos 16,9%, segundo a classificação usada pelo IBGE. E também aqui afeta as pessoas que têm ensino médio incompleto, que a taxa ali é quase 3 vezes maior que a do grupo com ensino superior completo, 24,4% para quem tem ensino médio incompleto e 8,3% para quem tem ensino superior completo. Então, atinge determinados segmentos que já são, inclusive, prejudicados em diversos outros aspectos, né? A gente sabe que as mulheres, em especial na pandemia, sofrem com a tripla, às vezes quádrupla jornada. Sabemos também do peso da discriminação racial no Brasil. Então, segmentos que já são afetados pela desigualdade brasileira estão sendo ainda mais atingidos pelo desemprego, Silvestre. Sim, e isso eu diria que é estrutural no mercado de trabalho, né? Talvez na pandemia esse quadro se agrave, mas como você lembrou, no caso das mulheres, as mulheres normalmente têm uma inserção, né, no mercado de trabalho diferente no sentido que as condições, por exemplo, os empregos normalmente são empregos temporários, muitas vezes as mulheres se inserem no mercado de trabalho, mas às vezes tem que sair porque tem que cuidar dos filhos, enfim. E na questão dos jovens, o problema da falta, digamos, de experiência, né? Tanto é que a taxa de desemprego entre os jovens enquanto a média é 14,7%, né? Entre os jovens em torno de 31%, né? E também do ponto de vista da escolaridade, você tem as pessoas com menos escolaridade são mais afetadas, ou seja, as taxas de desemprego são maiores, os trabalhos, né, as ocupações são ocupações mais precárias, o rendimento normalmente são rendimentos menores. Enfim, isso é o retrato, digamos assim, do mercado de trabalho brasileiro.
E o pior é quando a gente vê as respostas do governo a esse tipo de demanda, né? Porque existe mesmo essa dificuldade dos jovens de acharem um lugar no mercado de trabalho, e o que Paulo Guedes anunciou essa semana que está sendo elaborado ali um programa que ele chama de incentivo à qualificação da mão de obra, onde jovens poderiam participar desse programa, né, trabalhando em determinadas empresas que fariam essa parceria com o governo, recebendo R$ 600, ou seja, pouco mais do que um salário mínimo. O Paulo Guedes disse, inclusive, que tem empresas interessadas, citou uma rede de fast food, inclusive, que é bastante conhecida mundialmente por violações de direitos trabalhistas e por expor os seus trabalhadores a jornadas extenuantes, a condições muito precárias de trabalho. E aí você fica pensando, lógico, né? Tem muita empresa que infelizmente vai querer aderir a esse programa para pagar menos de um salário mínimo para um jovem. Quer dizer, a resposta do governo é mais precarização, Silvestre? Tem sido assim, né? A história aí, por exemplo, da chamada carteira verde e amarela, né? E outras iniciativas que o governo anunciou, esse tipo de opção, digamos assim, ou de políticas, né, de emprego, é isso, quer dizer, você cria um tipo de emprego que é um tipo de emprego, digamos, vou chamar assim, de segunda classe, né? Quer dizer, anunciar um emprego, né? Ainda que seja para os jovens, né, que precisam de se inserir, precisam de trabalho, precisam de renda, mas um valor que é um pouco mais do que a metade do salário mínimo, né? E, obviamente, aí com as vantagens para as empresas, né? Muito, digamos assim, falta de uma política efetiva, né? Que traga condições para a economia gerar emprego, quer dizer, são medidas que precisariam ser tomadas mais no âmbito muito mais abrangente, ou seja, uma política econômica que tenha como um dos seus nortes, digamos assim, a geração de emprego e renda. Mas não é isso que o governo tem anunciado, né? São políticas como essa, né? Que são irrisórias, eu diria, né? Então, o que precisa é ter uma política efetiva, né, que permita a geração de emprego. Para isso, você também tem que ter, né, Glauco, estímulos, investimento, ou seja, para a economia voltar a crescer, né? E aí sim gerar emprego, gerar renda, enfim, melhorar as condições de trabalho para os trabalhadores de uma maneira geral e para essa população que precisa de emprego e precisa de renda. Lembrando aqui que o nível de desocupação dos que têm entre 18 e 24 anos, segundo a PNAD contínua do IBGE, alcançou 31% no trimestre encerrado em março. E tem outros dois dados aqui também, Silvestre, que eu queria que você comentasse, que é a questão dos subutilizados e dos desalentados, né? Os subutilizados são as pessoas desocupadas, subocupadas com insuficiência de horas trabalhadas ou na força do trabalho. Nesse primeiro trimestre, de novo, a gente tem o maior índice da série histórica, né, um aumento de 3,7%. Esse contingente chegou a 33 milhões e 200 mil pessoas, e também ainda permanecendo num patamar muito elevado, similar ao recorde da série histórica, o número de desalentados, que somaram 6 milhões de pessoas, ou seja, aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. E nós sabemos também, Silvestre, que quando elas voltarem a procurar, o que vai acontecer é que o índice de desemprego vai subir. Então, os números do desemprego traduzem uma realidade muito ruim, mas o de desalentados e subocupados, na verdade, torna esse cenário ainda pior. Sim, porque esse contingente de pessoas, né, se você somar as empregadas desalentados mais os subutilizados, é um número superior a 35 milhões de pessoas, né? E é fato, quando essas pessoas quando elas tentarem voltar para o mercado de trabalho, elas vão pressionar, evidentemente, a taxa de desemprego. Mas o que chama a atenção aí, na questão dos subutilizados, é a necessidade, né, que as pessoas têm de
trabalharem mais, né? Porque tem uma jornada de trabalho pequena, enfim. Por isso que são considerados subutilizados. Eu acho que um outro dado que cabe comentar rapidamente, Glauco, é em relação à taxa à informalidade, né? Que apesar de ter se mantido estável em relação, agora nesse primeiro trimestre do ano, em relação aos trimestres anteriores, mas é um número assustador. Você tem cerca de 34 milhões de pessoas na informalidade, né? E o que tem, portanto, os empregos, né, que têm sido gerados também, uma boa parte desses empregos são empregos nessa condição, né? Ou seja, emprego em condições mais precárias, com um rendimento menor. Enfim, como eu mencionei, são as características estruturais do mercado de trabalho que só se acentuam nessa pandemia. Quer dizer, além, evidentemente, das medidas que foram tomadas, por exemplo, isso também é resultado, em parte, da própria mudança na legislação trabalhista que nós tivemos em 2017, lá com a reforma trabalhista, né? E num período como esse que a gente está vivendo de pandemia, o quadro, evidentemente, que se agrava. Tá certo, Silvestre. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Um ótimo fim de semana. Até a próxima. Para você também, Glauco. Tudo de bom e um ótimo fim de semana. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.